Bom dia, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês, da sua família, amém? Glória a Deus. Estamos aqui reunidos para essa escola bíblica dominical, primeiro dia da semana, para aprendermos o Senhor e nos encontramos no melhor lugar que nós possamos estar. Sei que às vezes já começou o frio, então está aquela preguiça, aquela vontade de ficar na cama até mais tarde, mas não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não há lugar melhor do que aprendermos mais, louvarmos, celebrarmos esse Deus que governa, sustenta, nos abençoa diariamente. Então estar aqui na casa do Pai é um privilégio que muitas vezes tem negligenciado. A gente entende que tem trabalho, às vezes viagem, mas a gente tem que estar presente na casa do Senhor, louvando e celebrando esse Deus maravilhoso. Antes de iniciarmos a nossa escola dominical, eu gostaria de orar novamente. Eu queria pedir a Raquel para orar por nós, para abençoar. Já tem sido bênção desde o momento da abertura, de uma vez, louvor. E que agora, durante a palavra, o Senhor venha novamente falar aos nossos corações, seja na classe de adultos ou nas outras classes aqui também. Que o Senhor faça presente no nosso meio. Amados, hoje nós vamos dar prosseguimento a essa nova série de lições que nós vamos estar aprendendo, a uma nova lição com séries aí relacionadas à vida dos patriarcas, a vida e fé dos patriarcas. Nós vamos olhar ali para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse exemplo de fé, de obediência desses homens de Deus
e espelhar nas nossas vidas, aprender um pouco mais com eles. Na semana passada, o pastor José passou a lição ali de Abraão, né, seu chamado e a sua jornada de fé. Então começou ali no capítulo 12 de Gênesis, falando um pouquinho ali desse começo da caminhada de Abraão, que até então se chamava Abrão, né? Abrão, o pai exaltado, e que logo à frente ali Deus mudaria seu nome para Abraão, tornando pai de multidões, como nós aprendemos semana passada, e a gente vai aprender ao longo dessas lições ali. Então nós vimos ali esse chamado do Senhor, o Senhor chamando Abrão e ele ouvindo a voz do Senhor. Em momento nenhum ele duvidando, mas tendo fé, crendo que esse Deus era o Deus verdadeiro. E o chamado dele não foi fácil, porque se fosse para os nossos dias, sobre as nossas vidas, como nós às vezes agiríamos diferentes de Abrão, né, de largar tudo. Ele estava ali no seu lugar de cômodo, de tranquilidade, no seio ali da sua família, da sua parentela, das suas posses. Imaginar a gente na nossa zona de conforto, ser chamado por Deus e largar tudo e ser obediente. Então vimos ali desde semana passada ele recebendo esse chamado sobre a sua vida e esse início da jornada, nessa caminhada de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, né? Ele passando por esses momentos, por esse local. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? A lição número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Abraão não largou sua terra prometida por boato, por desejo do seu coração, mas simplesmente porque ele teve fé, ele creu na promessa que Deus havia feito a ele. Quando nós olhamos ali no verso 2, do capítulo 12, nós lemos rapidinho ali, para a gente novamente entender o que Deus falou com ele. Deus fala ali: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí no versículo 4 fala assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Porém o resto ele fala que Ló foi com ele. Então essa foi a conversa, né? O momento de Deus para com Abrão. Ele ouviu da promessa, do chamado de Deus, e ele teve fé, ele creu e foi atrás. Ele não olhou para as circunstâncias, para os medos, para as preocupações. E hoje nós vamos ver um pouco sobre isso, né? Sobre as promessas de Deus, essa fé de Abraão, de crer que Deus tinha melhor para a vida dele, melhor do que tudo aquilo que ele podia imaginar. O nosso texto áureo diz assim, em Gênesis 12, 7: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Verdade prática. Verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Isso é mais do que uma verdade prática, isso é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que crê em Deus. As promessas de Deus, elas nunca mudam, ou elas nunca deixam de existir. Como nós vemos ali em Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É ali sendo exatamente dito que Deus, Ele é imutável, Ele não tem sombra de variação. Então toda a promessa que Deus fez, ou ela já se cumpriu, ou ela vai se cumprir. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então isso tem que ser uma verdade para as nossas vidas. A promessa que Deus fez sobre a sua vida, sobre a sua casa, ela vai se cumprir. Creia. Às vezes nós nos preocupamos com o tempo. Parece que está demorando, parece que Deus esqueceu da nossa casa, esqueceu dos nossos sonhos, esqueceu daquilo que Ele nos prometeu, mas não.
É porque é um tempo de preparação, é um tempo onde nós somos moldados, é um tempo onde nós receberemos essa promessa, receberemos essa bênção no tempo oportuno. Por isso, ao invés de focarmos no tempo, temos que focar no Senhor. Porque independente de se cumprir as promessas, nós estamos nesse Deus maravilhoso, nós servimos um Deus absoluto, que da maior das bênçãos nós já alcançamos, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o céu como herança sobre as nossas vidas. Então a nossa vida tem que estar direcionada para Deus, e não para o tempo, mas a certeza de que Deus cumpre todas as promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. E a nossa leitura bíblica hoje se encontra em Gênesis capítulo 13, do verso 7 ao verso de número 18. Hoje estão bem perto aí, aqueles que já abriram ali quando eu li Gênesis capítulo 12. Todos encontraram? Amém? Então a palavra nos diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou logo seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu logo para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, era o mal dos varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, e que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amados, aqui nós vemos esse trecho. Na semana passada o pastor, nesse ensino de Abraão, foi ali até o momento onde houve muita fome na terra, e Abrão ali junto de Ló, sua família, os seus empregados, se direcionaram para o Egito, porque era tamanha fome na terra, e foram buscar ali mantimento e alimento no Egito, e ficaram ali um certo período. E agora nesse momento aqui nós encontramos a volta de Abrão, junto à sua família, junto do seu sobrinho novamente, para a terra que o Senhor lhe tinha prometido. E quando nós olhamos a vida de Abrão, já era um homem que, mesmo lá em Ur dos Caldeus, antes de ouvir o chamado do Senhor, já tinha suas posses, já tinha os seus bens, já tinha os seus animais. E quando ele obedeceu à voz de Deus, ele veio cada vez mais se enriquecendo e prosperando, não só financeiramente, mas em toda a sua casa, em toda a sua família, e todos aqueles ao seu redor também prosperavam. E assim foi na vida de Ló. Então eles vão para o Egito nesse período de dificuldade, passam ali um momento atribulado, onde a esposa dele é levada ali para a casa de Faraó, Sarai, e ele não fala que é sua esposa, mesmo passando todo
perrengue ali, por não ter feito da forma correta, como às vezes o Senhor teria direcionado, o Senhor ali ainda abençoou a sua casa. Tanto que ele sai de lá e ainda ganha de presente ainda mais animais, mais bens, ou seja, aumenta os seus bens ali naquele lugar. Quando ele volta, ele ainda prospera cada vez mais e logo ao seu lado prosperando também. Então aqui nesse ponto da história, nós vemos que o lugar onde ele se encontrava já estava pequeno, já não estava mais acomodando ali os seus rebanhos, e ali começa a contenda. Então hoje nós vamos ver um pouquinho ali de que foi esse momento de dificuldade e quais foram as escolhas de cada um. O que Abraão escolheu, o que Ló escolheu e como Abraão se portou ali ao andar segundo a vontade de Deus, em louvor, em celebração diante desse Deus maravilhoso. Então a palavra-chave da nossa lição de hoje é promessas. E o que significa promessa para vocês? Alguém pode me falar o que significa para ele a palavra promessas? Principalmente quando nós olhamos para a visão bíblica. Propósito. Mais alguém? Significa propósito, e quando você faz o propósito de Deus, e a promessa de Deus ali para a sua vida. Mais ninguém? Quando nós olhamos para a palavra promessa, uma visão bíblica, ela traz para nós um sentimento de propósito, mas também de compromisso solene. Traz para nós uma garantia, um anúncio de Deus para as nossas vidas. Então, promessas, quando nós olhamos a promessa de Deus, ela é um compromisso solene. É Deus firmando com nós uma garantia de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Muitas das vezes, nós fazemos promessas uns aos outros e quebramos essas promessas. Às vezes, muitos pais vão lá e prometem: eu vou fazer isso, eu vou te dar aquilo. E às vezes no longo da caminhada, da correria, esquece que era até aquela promessa que fez com o filho. Ainda mais em outros nossos relacionamentos, nós como seres humanos, às vezes nós erramos e quebramos as nossas promessas. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós temos a certeza de que elas são uma garantia de que elas irão acontecer. A promessa da salvação sobre toda a vida daquele que crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela é clara e ela se cumpre naqueles que já partiram dessa vida e se cumprirá sobre as nossas vidas que estamos vivos. E as outras promessas da mesma forma. Então tenha isso claro no seu coração. As promessas de Deus são um compromisso solene, uma garantia imutável de Deus para as nossas vidas. Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa, e o seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abraão e Ló precisavam separar-se, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar como herança. Então, na nossa introdução, nós vemos a base do texto que nós lemos. Este momento ali onde Abraão e Ló se encontravam. Eles estavam juntos, partindo em viagem juntos. Nós imaginamos ali que Ló aproveitou ali, foi: eu vou para o meu tio, por ter ali aquela proximidade, às vezes como um pai, e desfrutou ali ao longo da caminhada, e foi prosperando junto a ele. E chegou um momento onde já estava difícil para os dois virem juntos. E ali houve momentos de escolhas, aonde todos se deparavam com as promessas de Deus, mas houve escolhas, e cada um escolheu de uma forma.
Um decidiu ouvir a voz de Deus, buscar em Deus, confiar em Deus, e o outro resolveu olhar simplesmente para aquilo que os seus olhos avistavam, para aquilo que às vezes a ganância tomava conta do seu coração. E os objetivos da nossa missão essa manhã são: primeiro, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Como nós falamos, o pastor falou semana passada, houve fome, lemos aqui no capítulo 12, bem no finalzinho dele, que houve grande fome ali na terra de Canaã. Então partiu ali Abrão, Ló e suas famílias para o Egito por um determinado tempo. E agora, a partir do capítulo 13, nós vemos esse regresso de Abrão para Canaã. E voltando ainda, melhor ainda, com mais bens, com mais, financeiramente melhor, com mais animais, seguindo a prosperidade de Deus na sua casa, na sua vida, que não é só os bens, mas é tendo ali, obedecendo e servindo ao Senhor e cumprindo a vontade do Senhor. E nós hoje vamos ver um pouquinho sobre isso, esse retorno, de Abraão. Ponto 2. Enfatizar as consequências das nossas escolhas. Nossas escolhas, elas têm consequências, sejam boas ou sejam más. Quando nós olhamos para o Senhor e buscamos o Senhor, as consequências realmente elas são perfeitas e boas. Quando nós decidimos por conta própria, muitas vezes nós acabamos escolhendo o mal. E o ponto 3, mostrar os altares erguidos para Abraão a Deus. E o nosso primeiro tópico aqui da lição, Abraão volta do Egito para Canaã, e tem ali o subtítulo, a contenda entre os pastores, que é base do texto que nós já lemos aqui pela manhã. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampando não comportava as famílias do tio e do sobrinho. E aí nós vemos ali em Gênesis 13:6, esse pedaço falando, porque sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos. Ou seja, como nós refletizamos, a partir do momento que Abrão ouviu o chamado de Deus, saiu de Ur, ele veio nessa caminhada e Deus vem ali aumentando cada vez mais a prosperidade da sua casa. Ele vem ali aprendendo mais de Deus, ele vem tendo ali, aumentando ali o seio familiar, o amor, o cuidado, tem todos os benefícios que Deus traz para as nossas casas. Quando nós somos Deus, temos Deus na nossa casa, mas também tendo ali os bens, crescendo e aumentando. Nós vemos isso na história. E aqui, neste momento aqui, eles se encontravam numa situação onde a faixa de terra onde eles ocupavam já era pequena para que os dois estivessem ali com seus rebanhos. Então começa a ter aquelas contendas, um coloca o seu animal aqui, o outro puxa para cá, e ali fica querendo delimitar espaço para cada um ficar, e ali começa esse momento de confusão e de inimizade entre os pastores, e que automaticamente chegaria na vida de Abrão e de Ló, porque conforme isso fosse crescendo, isso chegaria na vida dos dois. Mas aí nós vemos que é importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, longe da família e de seus conhecidos. Abrão teria sua fé lapidada por Deus. Quando Deus vira para Abrão e chama ele para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, Deus queria que ele fosse num passo de fé firmado e confiante somente em Deus, porque Deus sabia que durante a caminhada, se ele estivesse junto ali de parentes, de amigos, de outras pessoas ali da sua família, muitas vezes Abraão iria explorar sua confiança ou sua fé na pessoa que está ao seu lado. Se nós sairmos da nossa casa, aqui, da nossa realidade, vamos para um lugar totalmente diferente, se nós vamos ali às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão, com outras pessoas, nós nos sentimos mais confiantes, porque temos em quem confiar ao nosso lado. Mas se
vamos sozinhos, muitas vezes ficamos ali apreensivos. Então Deus, quando chama Abraão, Ele chama para confiar plenamente que ele sustentaria durante toda a caminhada. Era um momento onde Deus ia trabalhar por completo ali, lapidando a fé de Abraão. Mas ele ali, por talvez o receio de estar sozinho, ou porque amava tanto o seu sobrinho, já era um homem de uma certa idade avançada, não tinha filhos, talvez tinha ali, imagino eu, na vida de Ló, como seu filho adotivo, seu filho do coração. Então, para não estar sozinho e ter alguém junto dele, e não deixar esse filho de coração para trás, ele leva Ló. Mas o Senhor já tinha alertado, e isso era o cuidado de Deus, mas ele ouviu parte do chamado, do conselho de Deus, e outra parte ele não ouviu. Ele chama o seu sobrinho para com ele, e aí surge nesse primeiro momento essa dificuldade, né, entre os dois aqui, nesse momento que Deus queria lapidar a vida dele sozinho, queria ensiná-lo, queria tratar com ele, para que ele, Abraão, tivesse plena convicção, fé e confiança somente nesse Deus Todo-Poderoso. Abraão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagem. Aqui nós vemos que no coração de Abraão, ele olhou para aquela situação e falou assim: nossa, vocês estão brigando por pastagem, pela grama, a terra é tão vasta e vocês estão aqui criando contenda por causa disso aqui. Tantas outras coisas nós já passamos e devem ter vivenciado. E ao invés de focarem nas promessas de Deus, o Deus que chamou, eles estão preocupados com a grama, com o pasto aqui no local. Percebendo o problema, o patriarca chamou o seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. Se ele escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Abraão aqui era quem Deus tinha chamado. E nós vemos aqui a humildade, o zelo, o cuidado de Abraão no caso aqui, para com o seu sobrinho e em relação à sua fé e confiança em Deus. Por ter sido quem Deus chamou, ele poderia ter optado e falado: não, Deus me chamou, então eu tenho direito de escolher primeiro, eu tenho direito de optar para onde eu vou primeiro. E aí você vai para um outro local. Eu tenho direito de falar: isso aqui é meu, é minha parte, a sua parte é ali, porque Deus me chamou, você veio junto a mim, e estando perto de mim você prosperou. Mas o chamado, Deus falou, foi comigo. Ele poderia ter tido o orgulho no seu coração, mas ele optou por ter a humildade que o próprio Cristo nos ensinou, de entender a voz de Deus, de se preocupar com aqueles que estão ao seu lado, e de confiar que, não importa onde esteja, Deus é capaz de cuidar e abençoar, de fazer florescer e crescer. Então aqui neste lugar, vemos aqui dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção de terra. Aqui nós vamos ver isso na lição, falando sobre exatamente essa parte do prosseguimento aqui, porque hoje nós temos, para ainda mais cedo possível, ainda porque nós temos aí uma celebração bacana para nós hoje, dia dos nossos pastores. Amém? Dando prosseguimento, temos que seguir o seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta, se possível for, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Em Romanos 12:18. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus.
O versículo aqui de Romanos nos fala: se possível for, e se depender de nós, que a gente tenha paz com todos que estão ao nosso lado. E ter paz, muitas vezes, é deixar e dar a preferência para os outros. É, às vezes, nos calar quando o outro fala. É preferir ter paz ali e tranquilidade, estar bem uns com os outros, do que ter a razão a todo momento. Isso é o versículo 12 que nos ensina. E Abraão fez isso. Ao invés de ele dizer: eu tenho uma promessa sobre a minha vida e eu vou fazer, e você vai para lá e eu vou para cá, a escolha é minha, ele preferiu ter paz com seu sobrinho, paz ali entre todos, porque ele confiava que a promessa de Deus estava sobre a sua vida, não estava sobre o local que ele estava, não estava sobre a terra ali, sobre aonde eles iriam habitar, mas estava sobre ele, sobre a sua família. Então, aonde quer que ele estivesse, a promessa de Deus ele estaria, se ele estivesse dentro da direção de Deus. Então, ele optou por ter paz ali e deixou que o seu sobrinho escolhesse primeiro. Então, essa foi ali a forma que ele se portou. Então, nós temos que aprender com Abraão dessa forma, que no nosso dia, muitas vezes, nós temos que, ao invés de querermos escolher o nosso direito, gritarmos o nosso direito, nós temos que preferir ter paz com as pessoas e ter a certeza, e ter a fé de que Deus sustenta e guarda as nossas vidas. E aonde quer que estejamos, ou da forma que for, nós vamos prosperar em Deus, nós vamos ser abençoados por Deus, e Deus continua cuidando das nossas vidas. No ponto 3, nós vemos as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou o seu tio, como o seu tio estava falando. Escolheu somente pela aparência, vem da beleza, da fertilidade da campina do Jordão, como nós vemos ali no capítulo 13, nos versos 10 e 11. Então nós vemos aqui Ló, que quando o tio dele fala com ele, escolhe, ele não pensou duas vezes. Ele não olhou e falou assim: peraí, quem é aquele que tem a promessa sobre a vida dele? Quem foi chamado pelo Senhor? E além disso, ele é o meu tio, é aquele que é como se fosse um pai, aquele que eu deveria ter um respeito maior. Então ele tem a preferência. Não é assim que muitas vezes nós fazemos, nós damos preferência para as pessoas mais velhas, para os nossos pais, para aqueles que estão acima de nós como autoridade. Nós não damos ali obediência, damos amor e zelo com a vida deles. Mas logo, ao invés de fazer isso com seu tio, ele olhou e falou: peraí, já que ele falou comigo, deixa eu olhar aqui. Não, peraí, não, aquela área ali é perfeita, ó, só planícies, uma graminha, tem água, os gatinhos, umas plantinhas, não vai ficar tudo seco, montanha, morro, pedra. É uma dificuldade, não, aqui vai ser muito difícil. Eu escolhi aquilo que agrada os meus olhos, e ele escolheu aquilo que agradava os olhos dele. Abraão, diferente disso, ele tinha confiança no Senhor, ele buscava o Senhor. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão decidiu ouvir a voz de Deus e habitar onde o Senhor tinha escolhido, que era Canaã. Ló escolheu aquilo que era melhor aos seus olhos, melhor às suas vistas. O lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível quanto o que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. E isso é fato. Isso serviu na vida de Abraão e isso serve nas nossas vidas. Quando nós olhamos e tomamos decisões somente para aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, muitas vezes nós erramos. Muitas pessoas decidem simplesmente pelo impulso do seu coração, para aquilo que o olho está enxergando, e não buscam o direcionamento de Deus. Aí escolhem casamentos errados, escolhem profissões erradas, escolhem várias outras coisas na caminhada de forma errada, porque ao invés de colocarem as suas vidas nas mãos do Senhor e ouvirem a voz de Deus, escolhem da forma como seus corações ali muitas vezes
enganosos, né? E trazem aí mais maldição do que bênção para as suas vidas. Então a sinopse desse primeiro ponto que nós estudamos fala: Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. Então ele voltou ali para a terra prometida. Houve todo esse momento de entrada no problema, mas a todo tempo ele optou e decidiu crer e ter fé na promessa de Deus. Independente de aonde ele estivesse, Deus estaria com ele. E ele seria abençoado, a sua casa seria abençoada, ele seria bênção, como é bênção sobre as nossas vidas, com esse ensino, com esse exemplo de um homem de fé, um homem de compromisso e obediência com o Senhor. Nosso tópico 2 tem o título: As consequências das escolhas. Então aqui nós vamos estudar, né, e falar um pouquinho sobre cada uma das consequências das escolhas de Abrão e das escolhas de Ló. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Guarde bem isso na sua mente e no seu coração. Nossas escolhas, elas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Você pode decidir escolher algo. Se eu escolho sim ou não, se eu decido ter na minha vida ou não. Mas a consequência ela vai vir. E muitas vezes você não vai conseguir compreender ou dimensionar de que forma que ela vai vir sobre a sua vida. Se você decide escolher baseado em Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, a consequência que virá na sua vida será perfeita, maravilhosa. Será o melhor que você pode imaginar. Mas se decidir escolher ser Deus te direcionando, muitas vezes você vai experimentar coisas desagradáveis de uma forma e tamanho que você não consegue nem mensurar. O texto bíblico aqui nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Gênesis 13, 14. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos das suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Então aqui nós vemos que Abrão decidiu escolher o que era a direção de Deus. Ele optou por fazer a vontade e seguir aquilo que o Senhor tinha planejado sobre a sua vida. Ele olhou para a terra, ele não viu os problemas, as dificuldades. Ele olhou para a promessa do Senhor de que aquela terra seria dele e que ali ele prosperaria, a sua família seria abençoada e seria bênção sobre todas as nações naquele lugar. Então ele decidiu escolher a vontade de Deus e ele colheu os frutos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E em contraste, quando nós olhamos para os resultados das escolhas de Ló, nós vemos o oposto. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família. Nós vemos lá em Gênesis 14, 12, passou só para nós, Gênesis 14, verso 12. Esse é o resultado da escolha amada. Ele olhou só para as campinas, para os verdes pastos, para aquilo que tinha maravilhoso, mas não buscou em Deus. Ali era o local que Deus queria ele, a sua família, a sua casa. Ele não procurou em Deus ali saber se naquele lugar tinham perigos que poderiam vir contra a sua vida e contra a sua família. Simplesmente decidiu olhar e achar bonito aquele lugar, perfeito aquele lugar, e foi em direção.
tomou ali à frente do seu tio, escolheu e foi. E aqui foi uma dessas consequências que Ló teve sobre a sua vida. Ele foi levado cativo. E como nós falamos, Abrão decidiu viver em paz com o seu sobrinho. Ele não quis ali dar o grito e falar: a promessa é minha, eu fui chamado, eu vou escolher. Ele foi humilde e falou: eu prefiro viver em paz, em tranquilidade. E o reflexo desse amor, esse conjunto, mesmo se separando, vivendo distantes uns dos outros, foi que logo em seguida a isso, nós vemos que Abraão volta, vai lá e resgata o seu sobrinho com a sua família e os seus bens e traz eles de volta, por amor, por compromisso, porque amava o seu sobrinho. Se tivesse tido ali uma ruptura, uma briga, para que um saísse mal com o outro às vezes, e Abraão não tivesse o coração centrado em Deus, muitas vezes ele teria virado as costas e fosse bem feito ali. Estava do meu lado, eu ajudei e virou as costas para mim, escolheu para um lugar, fez intriga aqui junto com os pastores e virou as costas para mim. Ele se vira lá com as consequências dele. Mas não, como ele tinha a vida centrada em Deus e sabia como Deus conduzia, e o amor que ele tinha pelo seu sobrinho, ele decide ir ali e trazer e resgatar. Abençoa a vida de Ló mais uma vez e sua família. Então essa foi uma dessas consequências das atitudes de Ló. Eu tenho fé na minha esposa, que ela vai para a igreja e tudo bem. Eu não olho para a minha vida como compromisso. A Bíblia não relata ali como que é nessa postura. Imagina que às vezes em um momento ou outro haveria algum momento de louvor e adoração, às vezes até mesmo de Abrão, onde Ló, por ser seu sobrinho próximo do filho, às vezes estaria junto a ele. Mas os momentos que a Bíblia relata sobre adoração, louvor, compromisso, diante de Deus, ela estava na vida de Abrão, que era aquele que Deus tinha promessa e chamado sobre a sua vida. E na continuação, aqui no ponto 3, quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com o seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló, como eu falei, foram até ele e resgataram ele e sua família. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abrão pelejou em seu favor, em favor do seu sobrinho, e libertou ele e todos que foram levados cativos, como vemos ali no capítulo 14 de Gênesis. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar em Deus, mas também agir no momento certo. Então o ensinamento que nós temos aqui de Abrão é isso. E nós temos que ter um momento de orar, precisamos ter vida de oração, precisamos ter em nossos corações, em nossa casa, a confiança de que Deus guarda a nossa vida, de que Deus abençoa a nossa vida, de que Deus sustenta a nossa vida, mas também está com o nosso coração, o nosso ouvido, não falo ouvido aqui só natural, não, é a nossa alma, o nosso ser, ouvindo a voz de Deus e saber o momento certo de agir da forma que Deus espera de nós. Amém? O texto está dizendo que Abraão saiu de todos, ele não saiu de todos, saiu apenas de 302 pessoas. Os homens dele, não todos. Esse é o texto. Mas o exemplo que nós temos aqui é esse, de que Abraão, no momento algum, ele duvidou da vontade de Deus, mas ele agiu a cada momento, pautado pela mão, pelo cuidado e pela voz de Deus. Então a sinopse dessa segunda parte é: as escolhas trazem consequências, boas ou ruins. Então cada escolha que nós fazemos para as nossas vidas, como nós lemos naquela primeira frase, cada escolha tem a sua consequência.
elas são inevitáveis. Se escolhemos a parte boa, vamos aproveitá-la da melhor forma possível. Suas consequências serão boas, serão bênçãos sobre as nossas vidas. Mas se escolhemos a parte má, ali vem o sofrimento. Então as nossas escolhas, elas têm que estar edificadas, elas têm que estar ali alicerçadas em Cristo Jesus, nesse Deus Todo-Poderoso. Ao exemplo de Abrão, nós devemos escolher mediante a voz do Senhor. Muitas vezes na correria do nosso dia, nós tomamos até pequenas escolhas e decisões impulsionadas pela correria mesmo ali, porque a gente está num período tão corrido de vida, trabalho, casa, estudo, a vida é tão corrida nos dias de hoje. Parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que reduziu muito. Quando eu olho há anos atrás, na época que eu me converti, vamos falar assim, há quase 18 anos atrás, a gente tinha muito tempo para as coisas, a gente trabalhava, a gente tinha tempo para a família, a gente estava aqui na igreja, segunda a segunda, de domingo a domingo, sabe? E tinha tempo para passear, tinha tempo para viajar, tinha tempo para um monte de coisa. Hoje parece que está bem menor, porque é tanta coisa acontecendo, e se a gente não atentar às nossas vidas, organizar as nossas vidas, aquilo que eu achei, a gente tem conversado tanto nos nossos dias, tem tido algumas dificuldades, mas a gente precisa se organizar cada vez mais para o Senhor, para a nossa família. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Então, damos passos sem ouvir a voz de Deus. E o ponto 3, os altares erguidos por Abrão. Sumiu do meu tablet, vou ler com os irmãos. Abrão, construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Então, nessa parte aqui da lição, nós vamos ver esse momento onde Abrão passa ali durante a sua caminhada e constrói ali altares ao Senhor, altares em adoração a esse Deus maravilhoso que ele cria, que tinha sustentado e sustentaria sua vida diariamente ali, em adoração. Era o princípio de ter Deus como seu único Deus, de não misturar e não tomar decisões voltadas para aqueles que estavam ao seu redor. Existiam vários povos com as suas religiões, os seus costumes, com adorações a outros deuses, desde aquela época, desde o início de todas as coisas. Mas Abrão ali, durante essa caminhada, ele andava no meio deles, viam esses povos, mas mantinha sua fé intacta. Como forma de celebrar esse Deus maravilhoso, de adorar esse Deus todo-poderoso, ele construía esses altares em adoração, em retidão ali, em homenagem a esse Deus. Com certeza. A palavra de Deus nos ensina isso. O que é de Deus e pronto, se ensina ou não. É com Deus. Essa deve ser a nossa escolha, como foi de Abrão. E aqui nessa segunda parte do tópico 1, Abrão construiu o primeiro altar em Siquém.
que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que lhe daria a terra à sua descendência. Então aqui, quando Deus promete a ele que faria dele uma grande descendência e que daria a sua descendência toda aquela terra, em adoração aqui ele constrói esse primeiro altar, em louvor e gratidão por tudo aquilo que Deus já havia feito na sua vida, mas crendo que toda aquela promessa que Deus já havia feito iria se cumprir sobre a sua vida. Essa gratidão por aquilo que ele ainda nem havia recebido, mas que ele tinha plena confiança de que Deus teria cuidado e aconteceria sobre a sua vida. Agora o segundo altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Em Gênesis 12, versículo 8, ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há muitos crentes ou cristãos que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorar. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Quando ele para nós em Hebreus 10, 25, para nós vermos esse ensino, de Deus aqui falando sobre congregar. Então, amados, esse segundo altar foi construído ali em Betel, que significa casa de Deus. Como a Manuel Reis falou aqui na abertura, hoje a igreja séria, onde a palavra do Senhor tem sido pregada de forma séria, de acordo com aquilo que a luz da Bíblia Sagrada que nós temos, sem maquiagem, sem artifícios. As igrejas têm sofrido essa debandada, pessoas têm deixado as igrejas sérias para ir para outras igrejas, muitas vezes para viver a vida de outra forma, mais religiosos do que cristãos de verdade. E sendo assim, tem deixado de aproveitar e estar na casa de Deus. A gente entende que há momentos onde a gente tem alguma dificuldade ou outra, por causa do trabalho, por causa da viagem, às vezes, por causa de uma doença. Mas quando nós estamos com o nosso tempo disponibilizado, nós temos que estar na casa de Deus. Temos que tentar nos organizar ao máximo para estar na casa de Deus. Porque é aqui que nós encontramos esses momentos de comunhão uns para com os outros, de crescimento, de troca. E é aqui que Deus fala à igreja de forma geral. Usa a vida dos nossos pastores, usa a vida da nossa liderança para nos ensinar, para nos exortar, para que possamos aprender. E a escola dominical é isso, esse momento de crescimento, de aprendermos mais e começarmos a semana na palavra de Deus, cheios, alimentados, para passar essa semana ali que vão vir as dificuldades, vão vir as lutas, vão vir as preocupações, vão vir os ataques, mas é aqui na casa de Deus que nós encontramos o sustento, o alimento para nos fortalecermos, porque só em casa isso não é possível. Em casa temos várias distrações, é os afazeres de casa, é o trabalho, é a televisão, é a internet, mas é aqui o exemplo de Abraão, de estar na casa de Deus, tem que ser assim para as nossas vidas, ter amor, ter empenho em servir ao Senhor, nos comprometermos em estar na presença de Deus, na casa de Deus. A gente pode ler para nós o versículo? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e quanto mais quando vedes que um dia se Não deixe que a preguiça afaste você da casa de Deus, de estar na presença de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. É aqui que você encontra alimento nos dias que virão pela frente. Terceiro, o altar em Hebron e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebron, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 73, verso 1.
precisamos permanecer no amor fraternal. Hebreus capítulo 13, verso 1. Então aqui nós vemos que o terceiro altar ele foi feito ali, foi construído ali em Hebron, que significa união, logo após ele se separar do seu sobrinho. Não quer dizer porque o sobrinho foi para uma direção e foi para outra que não havia união. Tanto que nós falamos, quando o seu sobrinho passou dificuldade, Abraão foi ali resgatar e trazer a sua família de volta. Ele não deixou ele em apuros, ele não estava ali com o seu coração entristecido, revoltado com o seu sobrinho. Não, ele tinha um amor, ele tinha a união. Então, que nós possamos ter esse exemplo para as nossas vidas também, de unidade aqui na igreja, unidade na nossa casa, de colocar que a nossa vida tem que ser feita dessa forma, com esse cuidado, respeitando uns aos outros, sabendo que cada um às vezes pensa de uma forma, mas tudo aquilo que é a luz da Bíblia tem que ser direcionado pela Bíblia, mas respeitando, tendo unidade, tendo compromisso uns com os outros, unidade. E o último altar, ali em Moriá, o altar construído em Moriá foi o que mais me causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho, filho da promessa, Isaac, nesse altar. Nós vemos lá em Gênesis 22, Raquel, lembra para nós rapidinho? Ali em Gênesis capítulo 22, verso 9. Aqui nós vemos essa história que é conhecida de todos aqui, imagino. Algum pode esquecer uma parte do fato, mas todos sabem a história. Aonde Deus chega diante de Abraão e pede a ele aquilo que era o filho da promessa. Então nós que somos pais, quando nós olhamos para essa visão, a gente tem que se colocar no lugar de Abraão e fala: decisão difícil. É muito difícil. Mas ao invés de olhar para a decisão, Abraão olhou para Deus, que é aquele que tinha prometido tudo e tinha guardado toda a sua vida e toda a sua caminhada, que tinha dado o seu filho prometido, essa promessa do seu filho. E ele, em momento algum, pestanejou, ele decidiu ouvir a voz de Deus, crendo ali, pode ter passado no seu coração durante a caminhada: será que Deus vai tirar meu filho mesmo? Vinha ali, Satanás tentar colocar ali uma sementinha de dúvida. A gente é humano, a gente na caminhada, a gente vai tendo essas coisas, mas a todo tempo ele andava passo a passo, caminhando em direção ao local que Deus tinha pedido para ele erguer ali o altar e fazer o sacrifício, confiando e crendo que Deus tinha o melhor, independente de qual fosse o resultado final, Deus tinha o melhor, e ele foi caminhando. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Era ali o 45 minutos do segundo tempo. O filho preparando todas as coisas ali, colocando tudo lá, e pai, cadê o cordeiro para ele sacrificar? Sem saber ali que ele era o cordeiro para o sacrifício, sendo ali preparado. E Abraão ali com seu coração, às vezes bem pequenininho, bem apertado, porque estava chegando o momento, mas ele confiante de que Deus iria fazer o melhor, de que Deus não ia abandonar. Tal acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali Abraão, diante de Isaac, inocente, edificou um altar, chamou o seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaac poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando sua confiança no Deus de seu pai, e certamente também o seu Deus. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Então aqui nós chega a esse ponto final. Não era só a confiança de Abraão, era a confiança de Isaac também, porque o seu pai pega,
Você imagina, o pai pega ali e começa, vem aqui, vou só tomar um nozinho aqui na sua mão, nos seus pés, vou te colocar aqui sobre o altar que é feito sacrifício. Se Isaac não tivesse um bom ensinamento, confiança e fé nesse Deus que o seu pai servia, que ele também servia, ele tinha debatido, ele tinha corrido. Quando a gente está em casa ali, vamos falar assim, eu vou da minha época, quando eu era mais novo, a gente aprontava alguma coisa ali, a mãe queria pegar a gente para correção, a gente saía correndo para os galopes. Ali era chique, era vaiana voando, ou a mãe corria, o pai corria atrás e pegava a gente, era difícil. Você imagina que se Isaac não tivesse um compromisso, fé e confiança no Senhor, ele não tinha submetido, mas aqui nós vemos a fé, não só de Abraão, mas também de Isaac, de Pedro. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor para ouvir a sua voz, a sua vontade. A gente só pode coisas boas. Não tem como a gente olhar para Deus, buscar ouvir ao Senhor e colher coisas boas. Não tem, é impossível isso. Não é uma coisa que é impossível, é isso. A gente colhe coisas boas. E o exemplo da vida de Abraão aqui nesse momento, de Abraão, né, o pai de multidões, era isso, esse homem de fé que ouviu a voz de Deus. Quando foi chamado para ser o pai de multidões, para Deus fazer dele grandes nações e abençoar toda a terra, ele não olhava só a nação física, mas ele olhava a nação de forma espiritual. Não era só o número de pessoas aqui fisicamente falando, mas pessoas que iriam morar no céu, pessoas que ouviriam a palavra e teriam o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como Deus das suas vidas. E aqui a sinopse desse ponto 3 aqui, Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares. Toda essa caminhada aqui, desse período aqui, nós vemos Abraão ali andando e erguendo altares em adoração ao Senhor. E nós temos erguido altares também diante do Senhor em gesto de adoração. Eu não falo altares em construção, em chegar na nossa casa ou aonde nós queremos, juntarmos as pedrinhas e erguemos altares. Mas será que temos tido momentos para adorar o Senhor, fazermos da nossa casa de Deus e altar ali para adorar, para servir, para aprender ao Senhor? Então que possamos ter esse exemplo de Abraão sobre as nossas vidas, de em todo momento darmos louvor e gratidão e adoração ao Senhor. E a nossa conclusão para nós encerrarmos: como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus e em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E como nós falamos aqui, as promessas de Deus são um compromisso solene de Deus para as nossas vidas. Isso é garantia para as nossas vidas. Então todas as promessas que Deus fez para a sua vida, para a sua casa, elas vão se cumprir. Creia nisso e tenha a fé que Abraão teve, de andar e trilhar os caminhos mediante a voz e direção do Senhor. Amém?
Mas nós encerramos aqui. Espero que vocês, assim como eu, tenham aprendido bastante com a vida, né, de Abraão aqui, esses ensinamentos de uma caminhada de fé, crendo nas promessas de